Vamos falar agora, né, aqui no Tempo Extra, deixa eu ver com quem vamos começar aqui o programa. Apesar do primeiro tempo ruim, o Furacão reagiu na segunda etapa e conquistou 1 ponto em Caxias do Sul. Vamos ver como é que foi então esse jogo do Furacão contra a equipe do Juventude. Aí, Iraptan Costa, inclusive você comentou esse jogo pela Rádio Banda B, eu assisti também, o Cristian Toledo acompanhou também. Foi o primeiro tempo ruim, na verdade, né? Principalmente ali os 20 primeiros minutos, que é o período onde o Juventude chega com mais capacidade, né? E aí já saiu o gol, né? Uma boa jogada. 9 minutos, né? 8 minutos. A jogada acontecendo pela direita e o toque para o meio, onde o atacante se livra com uma facilidade enorme do seu marcador, mete no canto sem chance de defesa. Éric Farias. 1-0. E aí, no primeiro tempo o Atlético não teve praticamente oportunidade. Teve esse lance aí. Teve uma cobrança de falta, né? E nesse aí, foi logo depois da cobrança de falta do Fernandinho, onde na cobrança do escanteio, depois a bola sobra, o Eric faz o cruzamento e o Gamarra perde o gol. Só isso. Foi a única jogada do Atlético durante todo o primeiro tempo. Aliás, falar uma coisa, hein? O Fernandinho, sempre elogiamos aqui o Fernandinho e ele realmente é um jogador extraordinário, mas hoje ele não estava muito bem não, né? Estava errando bastante passe hoje. Errou muitos passes, não foi a melhor partida até dele, o Cuca explicou depois do jogo, mas por muito tempo o Fernandinho jogou de costas pro gol. E o Fernandinho é um cara de pensamento clássico, então ele tem que estar olhando pro jogo para construir. Eu entendo que talvez pela dificuldade, pela postura do Zapelli em campo, por o Canóbio não jogar, por não ter confiança em outros jogadores, ele pensou, não, vou pôr o Fernandinho mais ali para tentar resolver. E ele até falou isso na coletiva. Só que você desveste um santo e veste outro. E aí o Atlético ficou muito fragilizado. Não adiantou ter Felipinho, Christian, Fernandinho e Eric, porque o Atlético continuou dando espaço no meio campo. O Lucas Barbosa, que foi um dos melhores do Juventude, ele trafega do meio para a direita, no jogo inteiro. O tempo inteiro. E o Marcelinho também. Jogou solto o jogo inteiro. Nas costas do Esquivel, aproveitando o espaço que ficava entre o Esquivel e o Felipinho. Agora, de tudo isso, eu vejo um Atlético ainda, principalmente nesse primeiro tempo, com os compartimentos muito afastados, o que eu imaginava que não fosse ocorrer. Sim. Justamente por você ter 4 jogadores com maior poder de marcação no meio-campo, que você iria compactar a sua equipe. Mas não, em vários momentos, o que a gente viu? O Pablo lá na frente, sozinho, dando combate no goleiro, no zagueiro, voltando, e ele olhava para trás e ninguém acompanhava. Então ele ficava muito distante, isolado. E aí você não tem jogo, né? E tá aí, o exemplo, né? O Atlético já vinha empatado aí, mas olha o lance que o Juventude perde no final do jogo. O Jadson desabou de decepção. Agora, Osmar, é um detalhe interessante, né? A gente critica o Atlético, acho que o Atlético respeitou demais o Juventude, o Atlético se coloca, e acho justo se colocar como o grande, mas não está conseguindo fazer isso. Mas tem uma situação do jogo que eu quero falar daqui a pouco. Vamos ver o que o técnico Cuca falou sobre o jogo de hoje, depois do empate em 1-1 contra a equipe do Juventude. Nossa repórter Monique Vilela acompanhando de perto e registrou a entrevista com o técnico Cuca. Veja aí. Nós perdemos a partida. Lógico que àquela altura ninguém queria empatar, a gente queria vencer, então nós abrimos mão do time na parte defensiva para jogar o time ao ataque e infelizmente demos muitos contra-ataques ao Juventude, lances em que poderíamos ter perdido devido a esses fatores dos últimos 5 minutos. Então, tirando o começo e o final do jogo, eu acho que o controle total da partida foi nosso e poderíamos ter vencido. É isso aí. Bom, primeiro fale o que você queria falar, Cristian Toledo, depois falamos da entrevista do Cuca. Não, é impressionante. Tem pessoas que são talhadas para determinadas situações. E poucos jogadores em 100 anos foram tão talhados para vestir a camisa do Atlético como o Nicão. Que negócio impressionante. O Iraptan estava comentando o jogo, ele falou, olha, precisamos ver o Nicão, e o Iraptan falou, perfeito. O Nicão não jogou no São Paulo, não jogou no Cruzeiro, tá um tempão de inatividade. Cara,
Sobrou uma bola e empatou o jogo. E na outra quase virou. E assim, né? Em relação ao Nicão, o próprio Cuca cita na entrevista, né? Quando ele entra aos 18 minutos, eu falei, bom, então na avaliação da comissão técnica, ele suporta aí 30 minutos. Mas não, ele falou que correu o risco, né? O Cuca correu o risco, porque a capacidade dele, pela avaliação desse período de inatividade, ele teria condição para 15 a 20 minutos. Então ele foi um pouquinho além e foi decisivo na partida. Quem falou também após a partida hoje foi o Fernandinho, conversou com a nossa repórter Monique Vilela e falou do jogo. Veja aí. Quando a gente tivesse a bola, a gente tentaria se aproximar um pouco mais para jogar, com o Felipinho, o Eric, o Christian e eu ali por dentro. Mas no final das contas as coisas não aconteceram do jeito que a gente queria, do jeito que a gente imaginava. A gente não conseguiu encaixar muito bem a marcação, eles acabaram tendo alguns espaços ali no meio do campo. Mas enfim, os primeiros 10, 15 minutos foi bem complicado para nós. Depois a gente mudou um pouco, tentei conversar com os meninos para a gente mudar um pouco o posicionamento, sem bola e com bola. Conseguimos encaixar de uma maneira um pouco melhor. E aí, a partir daí conseguimos criar algumas chances de bolas cruzadas, bola parada. E no segundo tempo a gente apostou e foi para cima deles, porque a gente se sentiu mais confortável no jogo também. E conseguimos um empate, uma bola na trave, cedemos alguns contra-ataques, que eu acho que isso é normal e natural. Mas eu acho que pelo jogo em si, um empate foi um resultado justo. E aí o que eu disse para os meninos no intervalo, é sempre competir, disputar, lutar até o final, porque com a qualidade que a gente tem nesse elenco, então a gente pode conseguir os empates, as vitórias, basta a gente continuar jogando e acreditar até o final. O Atlético agora, nessa mini excursão, né? Quarta-feira já tem a equipe do Ipiranga. Acabou o Gauchão. Acabou o Gauchão, mas quarta-feira tem o Ipiranga. O Ipiranga, que daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, do jogo do Londrina contra o Ipiranga. E o Ipiranga meteu uma goleada no Londrina. 4-0. O que dá para projetar já desse jogo? Baseando no jogo de hoje, o que dá para projetar para o jogo de quarta-feira? Olha, assim, Osmar, eu repito o que eu falei agora há pouco. Eu espero ver o Atlético mais afirmativo jogando fora de casa. Bem mais afirmativo. Por quê? O que a gente vê é um Atlético, né, que é o médico monstro, né? Na Baixada é um time intenso, vibrante, que luta. E fora precisa fazer um esforço danado. Tira um jogo ou outro, mas sempre precisa fazer um esforço danado. Lembra da final contra o Maringá? Foi aquela luta, Danúbio jogando mal. Esse recorte recente do Atlético fora de casa, eu acho muito ruim. Não pelos resultados. Perder para o Grêmio lá em Porto Alegre, normal. Ganhar com alguma dificuldade do Danúbio, normal. Ter dificuldade contra o Juventude, normal. O que me incomoda é a postura do time, que, como o Christian disse, às vezes falta aquela intensidade, um querer mais, sabe? Porque o Atlético tem essa capacidade, tem essa condição técnica de se impor, seja na arena ou seja fora de casa. Ainda mais contra o Ipiranga. Sim. Ainda mais contra o Ipiranga. Agora, sim, eu entendo a questão do Nicão, Osmar, mas vou dizer para você um negócio. É Nicão e mais 10 quarta. Eu sei que ele não aguenta, assim, eu prefiro o Nicão meia bomba do que o Coelho 100% queimando óleo 40. Mas falar uma coisa, o Coelho hoje reclamou e com razão. Nós temos a imagem mas aqui, essa é uma outra história. Nós temos a imagem de como ficou, olha lá, olha como que ficou a canela do Coelho, cara. E o árbitro nem cartão, isso aí, bem conversadinho, isso aí do jeito que aconteceu o lance, é lance para cartão vermelho. Certo, Iraptan? Eu acho que ele merecia... gosta de defender a arbitragem, mas é lance para cartão vermelho. É um lance que merecia, no mínimo, análise. No mínimo análise. No mínimo. Eu acho que o erro do árbitro é não marcar nem a falta. Exatamente. Né? Ele tinha que marcar a falta, ele tinha que dar o cartão amarelo, e aí o VAR ia chamar, olha, vamos fazer uma revisão aqui, porque pode mudar a cor do cartão. Agora, quando ele não marca nem falta, aí complica a situação também para o VAR.
Tempo Extra. Oferecimento Plastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.